Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Via Varejo, VVAR3, pregão desta terça-feira, dia 21 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para você aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e todas as análises que são publicadas, como essa análise especial. São 2 por semana, uma análise mais completa, geralmente na terça e na quinta-feira. Tem as análises diárias, que a gente tem o radar do mercado, todos os dias a partir das 10h45, uma live para você solicitar a sua análise. Tem a análise de fechamento após o encerramento de cada pregão. E temos o radar da semana, que ocorre no final de semana, geralmente os primeiros que foram produzidos no domingo. Ocorreram no domingo, a publicação aconteceu no domingo. Para você se inscrever no canal, o procedimento é simples. Basta você, no canto inferior direito do seu vídeo, passar o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente aí no canal. Se não estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Na parte inferior do vídeo vai ter o botão para você se inscrever e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Para você receber no seu celular ou mesmo no seu desktop as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, uma semanal, uma mensal, e também informações relevantes durante o pregão, como o giro de abertura e também a parte de números de índice de dólar e outras informações. Aqui do meu lado é só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular, está disponível para iOS e para Android. Só acessar aqui na descrição do vídeo o link direto de acesso ao aplicativo, ou mesmo pelo QR Code aí também na tela. Você pode apontar seu celular para o QR Code e abrir lá a página do aplicativo, onde tem o botão para acessar a loja do Google e a loja da Apple para instalar o aplicativo. Você vai poder acessar de forma gratuita durante um determinado período todo o conteúdo existente dentro do aplicativo. São vários serviços. Na análise especial, o foco dela é eu olhar aqui o gráfico anual, o gráfico quadrimestral, o gráfico mensal, o gráfico semanal, o gráfico diário. O objetivo é ter um cenário como um todo desse ativo, se está interessante para compra a partir do atual momento, se está interessante para venda, se está interessante para ficar de fora do ativo. Então é traçar um cenário de acordo com a análise técnica, que é a minha especialização, de acordo com a minha leitura, utilizando a análise técnica como uma ferramenta de avaliação. Gráfico anual, primeiramente, tendência clara aqui de alta. O ativo veio primeiramente em 2019, conseguiu fechar forte para cima de uma zona de resistência, que foi um sinal realmente muito importante, e mais importante ainda do que um fechamento desse aqui, quando você tem um candle forte de alta fechando acima de uma resistência, é manter-se acima da resistência. Então ela foi lá embaixo, não anulou o sinal. Quando eu falo anular o sinal, ou não oscilou abaixo da mínima de 2019, com a crise foi lá embaixo, conseguiu se recuperar e nesse ano já apresenta uma alta de 87% nesse momento aqui no pregão desta terça-feira, dia 21/7. Então, um cenário positivo que nos traz a expectativa maior de quê? De planejar operações de compra nesse papel, ou mesmo de estar comprado para longo prazo. De comprar um pouco aqui, se aquele ativo você compra um pouco a cada mês, e podendo colocar a entrada um pouco maior de capital quando tiver movimentos de correção mais significativos, seja pelo gráfico mensal ou até mesmo no gráfico semanal. No gráfico quadrimestral, a tendência é de alta, então tendência de longo prazo de alta, alinhado para cima. Aqui tivemos 4 candles, cada barrinha dessa aqui representando ali 80 dias. E 4 agora para cima, está ainda nesse processo dessa quarta barra. Teoricamente, em termos de simetria do tempo, está batendo a simetria no tempo e ela pode justamente gerar algum processo de correção na sequência. Mas como está em tendência de alta e na máxima histórica, existe a chance de esticar mais para cima. E considerando também esse que eu coloco como relevância, esse movimento anterior aqui de 6 candles, traz aí a chance de poder ter mais 2 candles. Quando falo 2 candles, 2 quadrimestres de se ter algo mais para cima nesse papel. Ou seja, o cenário de maneira geral é um cenário positivo para VVR3 de longo prazo. Olhando para a projeção de alta desse ativo, pegando aqui a parte de projeção usando o Fibonacci,
projeção aqui de alta. Primeiramente, deixa eu pegar só o imã, vou apagar isso aqui, vou colocar usando o imã aqui do Profit. Então, a gente pegando aqui a projeção de alta alternada, dá para observar o quê? Que bateu exatamente na projeção de 100% desse pivô de alta que foi gerado aqui. 100% de quê? Disso aqui, ó, desse movimento sendo projetado a partir dos 3,80, atingiu a projeção de 100%, ou seja, desse movimento. Lembrando que meu Fibonacci, eu uso o Fibonacci logaritmo. E aqui a gente tem o ativo batendo nos 22,20, que é a projeção de alta. O que isso significa dizer? Que é um patamar onde pode bater ali nessa região e gerar algum movimento de correção, principalmente num prazo inferior, ou seja, no curto prazo um movimento de baixo, a gente ficar vendo num gráfico diário ou num gráfico semanal algum movimento de correção. É um dos pontos para a gente ficar alerta. Então vai depender muito de como chegou o preço aqui, que a gente vai dar uma olhada em prazos menores daqui a pouco. Então temos uma projeção de alta e fazendo essa projeção projeção clássica, que é projetar, por exemplo, primeiramente 61,8% do tamanho desse movimento a partir desse ponto que foi de R$ 8,88, a projeção de 61,8%, 25,16, ou seja, ainda pode buscar um patamar um pouco mais acima de preço. Dando uma olhada no gráfico mensal, então, de maneira geral, nós temos cenário extremamente favorável para esse papel. Suporte mais relevante no gráfico quadrimestral por volta dos 12,70. Se tivesse alguma coisa muito forte para baixo, quando eu falo muito forte para baixo, que se cair a partir do ponto que está até os R$ 12,70, a gente está falando numa correção aí de uns 40%. Mas se cair em cima desse patamar, foco maior em buscar a operação mais na ponta compradora, desde que gere um sinal de alta, por exemplo, num gráfico mensal ou semanal. Pensando no prazo maior. Mensal, tendência de alta, ativo recuperou sua tendência de alta. Ela vinha numa tendência de alta de topos e fundos ascendentes. Aqui, com a crise, gerou a perda dessa tendência quando perdeu essa região, mas quando volta a fechar acima ali da média e acima dessa região, aumenta a probabilidade de continuar subindo. E é isso que ela está fazendo aqui, rompendo a máxima, que era a máxima antes da crise, gerando então a retomada da tendência de alta de médio a longo prazo. Então, lá, o gráfico de 30 dias já está em tendência de alta, mensal alinhado de novo com o gráfico quadrimestral. Então, cenário totalmente favorável para cima. São 4 meses já muito fortes para cima, o que vai aumentando a probabilidade. Chegou lá naquela região dos 22,20, que tinha comentado em termos de projeção do quadrimestral. Aqui, o quadrimestral, esse pivô de alta. Chegou na projeção de alta em relação a essa cabeça aqui desse pivô, aqui na projeção. Com 4 meses muito fortes para cima, vai aumentando gradativamente a chance de fazer alguma correção, num prazo abaixo, semanal ou gráfico diário, que pode trazer oportunidades de compra. E falando em oportunidades de compra a favor de uma tendência de alta alinhada no quadrimestral e no mensal, por exemplo, dá para comprar aqui? Dá para comprar aqui, só que pouco capital. Então você tem a estratégia de ir fazendo pequenas compras a cada mês. O papel vai subindo, está aqui, está... Pode fazer correção na resistência? Pode, mas você pode comprar aqui, no próximo mês você compra um pouco mais, e aí você vai comprando gradativamente. Quando você tiver um movimento de baixa que testa uma região de suporte mais relevante, você tem a chance de colocar mais capital nesses movimentos maiores de baixa, tentando pegar justamente a continuidade da tendência de alta de prazo maior. Qual é o suporte para uma correção do preço desse ativo, caso venha acontecer uma correção aí nos próximos meses? Não que isso vá acontecer, mas tem que estar preparado para o movimento do preço. A gente não sabe onde vai parar de subir, onde vai parar de cair. Traçar estratégias em cima do cenário que o papel nos proporciona aqui, pela leitura que a gente faz. Primeiro ponto, essa máxima aqui. Máxima desse topo, 16,64, a chamada mudança de polaridade. Que por falar na mudança de polaridade, olhando aqui para o gráfico quadrimestral, observe aqui, ó, essa região aqui, principalmente desse topo com esse topo aqui anterior. Essa região aqui até mais testada, um pouco mais para baixo. Observe como ela foi rompida aqui e funcionou como um suporte aqui, é chamada mudança de polaridade. Oscilou lá embaixo, mas terminou fechando acima dessa região, demonstrando ainda força por passos compradores, manutenção acima da média móvel de 13 períodos e agora disparando para cima. Aqui, nesse caso, seria algo parecido, ou seja, se o mercado retornar para o topo anterior, como retornou aqui, ó, se o mercado retornar para esse topo, pode até oscilar abaixo, mas é um patamar para ficar atento em termos de sinalização de alta, por exemplo, no gráfico semanal ou no gráfico diário,
enfim, ou mesmo já entrar comprando na região de suporte, primeiramente 16,64, depois disso um outro patamar de suporte na faixa dos R$14. E aplicando o Fibonacci em cima desse movimento aqui de subida, aplicando o Fibonacci aqui, temos uma retração em 11,92. Então, basicamente, 16,64, R$14, desculpe, R$14, 16,64, R$14 e a região de R$11,92. Retração de 38,2% de tudo que subiu. E a média muito próxima aqui desse patamar. Enfim, são níveis de preço para avaliar justamente ou pontos de entrada ou avaliar sinalizações de alta num gráfico de menor periodicidade para se fazer algum tipo de compra em cima desse papel, pensando no prazo maior, tentando pegar a melhor relação risco-retorno dentro da atual tendência de alta de longo prazo da VVR3. No gráfico semanal, o que nós temos aqui no gráfico semanal em cima desse papel é um ativo que está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, correção pequena que já disparou para cima, mais uma correção curta no tempo e já disparou para cima. Rompendo aqui, bateu na máxima histórica, ficou patinando e gerou mais um bom movimento de alta. É um movimento que já está esticado para cima em relação à média, que pode trazer um retorno próximo da média aí no processo de correção. Lembrando, bateu lá na região dos 22,20, que era uma projeção de alta alternada de 100% aqui do gráfico quadrimestral, projeção de alta, que bateu ali nos 22,20. Um lugar, como é que chegou nessa projeção? Esticada para cima. Aqui no gráfico semanal está esticada para cima, já fez um movimento de subida, teve aqui basicamente 3 candles de correção e começou a subida e já está no quarto candle do movimento de alta. Lógico que quando você tem um rompimento da máxima histórica, você aumenta a chance de ter um movimento esticado para cima em diversos prazos operacionais. Mas dentro do que, o que a gente pode tirar dessa informação? O que a gente pode tirar dessa informação é a questão de vou entrar comprando aqui, se eu for entrar comprando aqui, comprar pesado aqui, você tem um risco um pouco maior de tomar justamente a correção. Então, você entrar comprando pequeno, pouco, gráfico semanal, ou aguardar um retorno. Por que comprar pequeno? Para quem não vai aguardar, para quem não vai querer olhar um sinal de alta, não vai ficar aguardando um movimento para baixo do preço, é uma forma de estar dentro do ativo, pensando no prazo maior. Se ocorrer um movimento de correção na região dos 16,64, que é um dos patamares aqui de suporte do gráfico semanal, que coincide com o topo justamente do semanal, do mensal, aqui seria um nível de preço bem interessante para compra. Tem antes nível importante, colocando Fibonacci nesse último movimento de subida, 18,62, 38,2%, mas eu ficaria muito mais interessado de 50% a 61,8%. Como esse movimento foi fraco a correção, fraco no sentido de pequena correção, vai aumentar a chance de ter uma correção um pouco maior no preço ou no tempo numa próxima correção. Ainda não tem o sinal dessa correção. Tem só a questão de chegar no nível de projeção de alta, que é um patamar onde o preço pode parar de subir, ainda mais chegando com um pouco mais esticado. Mas o primeiro sinal para se ter algum processo de correção no preço ou no tempo é perder a mínima da semana anterior aqui. Então, para quem está posicionado no médio prazo nesse ativo, e está querendo conduzir essa operação, seja pelo gráfico semanal, um dos pontos de posicionamento de stop seria abaixo da mínima dessa semana, só que a partir da próxima segunda-feira, se a mínima dessa semana permanecer em 19,80, 19,81 ficaria o stop ali na faixa 19,79, stop dessa operação ou a redução do tamanho da operação em VVR3. Igual aconteceu aqui, perdeu a mínima e a correção aconteceu de que forma? Lateral. Como essa aqui aconteceu mais lateral, aumenta-se a chance de uma próxima ser uma correção mais no preço, de poder buscar a média, podendo buscar até um topo anterior, que se fizer buscar o topo anterior, a gente está falando uma retração de 61,8% desse último movimento. Então, de 17,70 a 16,64, faixa de preço um pouco mais relevante para buscar entrada com a melhor relação risco-retorno em via varejo. Indo aqui para o gráfico diário, temos uma tendência de alta, ela tinha dado a lateralizada, aqueles 3 candles lá do gráfico semanal que eu vou colocar aqui do lado esquerdo, esses 3 candles aqui do gráfico semanal significou esse movimento mais lateral do preço. E foi forte para cima. A projeção de alta dessa lateralização é 19,85, 100% dessa lateralização aqui, 100%, que rompeu de vez aqui, e ainda conseguiu chegar até 161,8% dessa lateralização lá em 22,10. Então, mais um ponto coincidindo aí em termos de projeção de uma lateralização, de uma correção no tempo,
que jogou o preço lá para cima, coincidindo inclusive com a projeção do gráfico quadrimestral. Como chegou lá em cima? Com um movimento bem esticado para cima no gráfico diário. Cheguei até a mencionar hoje no giro de abertura que abriu esticado para cima. Para fazer qualquer tipo de entrada, aguardaria uma correção, falando em termos até de day trade, aguardaria uma correção maior no preço ou no tempo para buscar algum tipo de entrada. Para quem estava comprado no swing trade, conduzindo a operação através das últimas mínimas ascendentes, gerou a saída aqui, oscilou abaixo da mínima do pregão passado, o pregão de hoje, uma volatilidade mais alta, perdendo ali os R$ 19,90, a mínima de hoje R$ 19,81. Bateu lá e está conseguindo recuperar, mas é um primeiro sinal para se ter ou um movimento lateral ou mesmo um movimento de baixa, podendo retornar à média. Quais são os suportes? Se eu pegar o Fibonacci nessa última pernada aqui de alta, nesse último movimento de alta, primeiro ponto de suporte, 19,27, 38,2% do que subiu. Temos o gap de alta aqui na casa dos R$19, que é o gap de alta. Depois disso tem a retração de 50% do que subiu, 18,40 que já é junto da média móvel 3 períodos, logicamente a média vai alterando aqui, vai subindo. E o ponto mais baixo na faixa dos R$17,57, que também é um ponto de suporte, inclusive de retração, que foi comentado no gráfico semanal, né, naquela retração de todo o movimento de subida, pegando aqui todo o movimento de subida, era um nível aqui de retração. Deixa eu só pegar aqui certinho, pronto, agora sim, 17,71 que era 50% e depois 16,76. Então são os níveis aí de retração que são pontos que podem trazer oportunidade. Quando eu traço essas retrações, colocando os pontos de suporte, é porque se está esticado para cima, dentro da minha metodologia, dentro do meu perfil, eu vou aguardar mais buscar entrada na ponta compradora através de fundo ascendente, preferencialmente para tentar pegar um stop mais curto e tentar pegar um movimento mais longo. Essa é a ideia em termos de relação risco-retorno. Ou ficar um bom tempo aqui de lado, depois dessa estilingada para cima, como aconteceu aqui, para tentar fazer uma entrada no papel, tentando pegar um próximo movimento de subida. Então, nesse momento, para quem está comprado, se perder a mínima do pregão de hoje nos próximos pregões, reforça a chance de iniciar um processo de correção no preço ou no prazo, que coincidentemente também seria interessante acontecer num prazo acima, no gráfico semanal, no gráfico mensal, enfim, podendo trazer essa correção, consequentemente, para a gente buscar novas oportunidades de entrada em cima de VVR3, papel de maneira geral totalmente alinhado para cima e muito interessante para se trabalhar em entradas pensando num prazo maior, desde curto prazo, médio prazo, semanal e mensal, até pensando no longo prazo do mensal para cima, quadrimestral, anual, tudo alinhado para cima na VVR3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção nesta análise especial. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e até a próxima.